Olá pessoal, sou Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Aproveite, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo, porque assim mais pessoas, né, podem ter acesso, e se inscrevendo no canal, mais pessoas vão ter acesso também à informação, tá? É, Vamos falar hoje sobre a questão da queda do Muro de Berlim, não é? O Muro de Berlim, é, é, a caixa de Pandora e a autofagia, tá? A queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, né? Depois, posteriormente, veio a perestroika, glasnost, e a ameaça final contra o capitalismo, não é? Que era um mundo bipolarizado, um mundo que tinha alguns traços ainda do socialismo, né? Você tinha a União Soviética, a China ainda estava crescendo, hoje está ameaçando o mundo, não é? Ameaçando de mostrar as conquistas que trabalhadores chineses estão obtendo lá, a classe mais pobre, como eu falei em 70 anos do vídeo da China, tá? É, com a queda do Muro de Berlim, né, que obrigava o capitalismo ainda a ser um pouco sensível, não é, com a classe trabalhadora, esse medo some, desaparece, não é? Junto com a queda do Muro de Berlim, a caixa de Pandora é aberta e o monstro chamado neoliberalismo, ele começa a se impor no mundo todo, tá? O neoliberalismo, ele age, né, rapidamente, ele age, por exemplo, na Inglaterra, né, com Margaret Thatcher, né, que acaba com o estado de bem-estar social, e como eu disse no vídeo anterior, né, ao ponto de, em 2012, gritarem a bruxa morreu no momento de sua morte. Tá? No Chile, a mesma coisa. Logo nos anos 90, no comecinho dos anos 90, né, o presidente atual, Sebastián Pinheira, que é da Escola de Chicago, junto com Paulo Guedes, vão estar, né, participando das reformas que houveram no Chile, ou seja, privatizou-se tudo, né, saúde, educação, é, previdência, não é? E nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no Chile. Eu vou deixar uma série de vídeos, né, porque as manifestações no Chile começaram dia 18, não é? Hoje já é dia 24, continua, já há mais de 10 mortos, em Valparaíso, né, em Santiago também, na capital chilena, né, devido à extrema pobreza que o mundo caminha, porque a juventude está percebendo, né, que os pais estão vivendo ruim, né, e o futuro deles não se há solução, tá? E por coincidência ou não, o governo é neoliberal, né? É um governo que foi libertado depois da queda do Muro de Berlim, uma forma de capitalismo selvagem, autofágico, né? O que é autofagia? Né? Ele come na própria carne, ele ataca, né, a classe trabalhadora no seu cerne, ele tira seus direitos, não é? E foi o que aconteceu no Chile depois que não houve mais ameaça de capitalismo, né? Não houve mais ameaça, aliás, de comunismo nem de socialismo, tá? Então há um ataque sistemático, né, nas relações, né, entre trabalhadores e o próprio burguês, tá? Vale lembrar que Noam Chomsky, nesse livro, O Poder Americano e os Novos Mandarins, ele tem dois parágrafos que eu gostaria de citar, tá? Um está na página 358, tá? Que fala que, na visão de um estudioso francês, que os Estados Unidos veem o mundo como um mercado de matérias-primas, né? Um mercado de matérias-primas onde eles se auto, né, dominam essas matérias-primas, né, e acham que eles são donos de tudo isso, tá? Então eles vão trabalhar sempre para derrubar governos que se negam a colaborar de forma submissa ao que eles querem, tá? E também uma previsão assustadora de Karl Marx, né, que já via. Karl Marx dizia, né, Karl Marx dizia que a civilização e a justiça da ordem burguesa
revelam-se com a sinistra verdade. Sempre que seus escravos e servos insurgem contra os senhores, é aí que a civilização e essa justiça mostram-se a selvageria disfarçada. Ou seja, Marx está dizendo o seguinte, né, que a burguesia diz o seguinte: enquanto a sociedade trabalhadora está quieta, né, ela está aceitando todos os ditames neoliberais ou ditames do mundo capitalista burguês, né, ela está pacífica. Mas toda vez que há uma questão de exploração muito aviltante contra a classe trabalhadora, não é? E a classe trabalhadora se rebela, né? Vem aí estados como o Estado nazista, o Estado fascista. Por quê? Né? O Estado fascista ele impõe o controle pela força e não pela democracia. A democracia está sendo assassinada, tá? Ou, né, ela está sendo neutralizada até que se estabeleça uma ordem democrática burguesa. Tá? Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo, página 358, 359, né? Uma visão de Karl Marx, tá? Ele dizendo que, né, a burguesia só aceita a democracia do jeito que ela pretende, né? E aí que mostra-se o quê? Né? O neoliberalismo hoje, toda vez que se aproxima uma eleição aqui no continente da América do Sul, né, os meios de comunicações burgueses, não é, de comunicação em massa burgueses, porque são detentores do meio de produção, então são burgueses, né, eles sempre estão falando do mercado. E quem é o mercado? O mercado, no Brasil, o mercado não passa de 10 mil pessoas. Tá? E 10 mil pessoas, será que tem que ter mais poder do que 220 milhões de brasileiros? E aí a gente tem que pensar se sim ou se não. O mercado não tem que sinalizar nada para ninguém, por quê? Né? A gente tem que perceber que o mercado não gera emprego. O mercado vive de parasitismo, né? Autofágico, ele está sugando a carne do próprio trabalhador, né? O mercado ele é criminoso, ele não se importa com o meio ambiente, ele não se importa com os seres humanos, ele se importa com ganho, lucro, né? Nem que para isso venha a miséria, venha o sofrimento, venha a questão da poluição ambiental, e a gente está assistindo tudo isso hoje no Brasil. Né? A gente está vendo queimada na Amazônia, a gente está vendo questão de mares e oceanos poluídos pelo petróleo extraído de forma, né, selvagem, né? A gente está vendo retirada de direitos humanos, né, de direitos sociais, são ataques ao trabalhador, são ataques ao meio ambiente. O capitalismo não está preocupado com isso. Tá? Um dos autores europeus conservadores, ele vai dizer o seguinte, que o capitalismo só tem a temer o próprio capitalismo, né, pelo seu caráter autofagista, né, de atacar a própria carne do ser humano, não importa de que forma seja, mas sempre para oferir mais lucros. E aí está o resultado. Né? Qual é a repartição hoje do neoliberalismo? Aí o professor Boaventura de Souza, que é sociólogo, vai dizer. Né? Quais são os três caráteres do capitalismo? É o capitalismo em si, não é? É a colonização, colonialismo, né? E é a questão do patriarcado. Tá? Quando a crise aumenta, né, porque o capitalismo explora, ele estimula o colonialismo, ou seja, a periferia vai sendo atacada. Né? A periferia não só de forma de um país, como de forma de mundo, em forma de estado. Tá? Você pega hoje as periferias de São Paulo, é lá que está a criminalidade. Por quê? Porque o capitalismo está secando a probabilidade de vida das pessoas. Tá? E quando você vê esse ataque na questão do Estado, é a mesma coisa, porque o patrimônio nacional está sendo transferido para outras nações que têm maior poder de influência sobre o mundo. Tá? E aí pega-se a questão do patriarcado. O patriarcado por quê? O patriarcado que vem do conservadorismo estimula a criminalidade, inclusive de mulheres. Mulheres estão sendo mortas mais constantemente em periferias. Por quê? Porque a miséria leva à violência, e a violência leva inclusive ao feminicídio. Tá? Então é uma boa observação de se fazer, e o que está acontecendo hoje no Chile não tem nada diferente do que pode acontecer, segundo o professor Boaventura de Souza, que é sociólogo, é um português, né, e que fez sua tese de doutorado baseado em análises de favelas cariocas, comunidades cariocas, não é? Que o próximo país a passar por convulsão social vai ser o Brasil. Por quê? Nenhuma população suporta tanto tempo,
né, com um mercado que não cresce, né, um país que não cresce e não distribui riqueza, né, e cujo PIB retrai, símbolo do quê? Da retirada de direitos e do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Tá? Então, a queda do Muro de Berlim foi o sinal dado para a liberação do monstro que estava na caixa de Pandora. E que monstro é esse? O neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo ataca a quem? Ataca as comunidades mais pobres para concentrar o quê? Riqueza, né? Nesse tricaráter, né? de capitalismo selvagem, né? Que nem a mão invisível de Adam Smith consegue corrigir, né? Nesse caráter, né? de colonialismo e nesse caráter, né? de patriarcado, né? Que a miséria faz se prolongar e a gente pensa que isso não acabou. Então, a gente chega à conclusão, para terminar, né, que o professor Gessé de Souza, quando ele fala da elite do atraso, né, desde a escravidão à Lava Jato, ele está certo, né, quando ele diz que as vicissitudes, né, do capitalismo selvagem, ou as vicissitudes, né, da burguesia, que ora foi o coronelismo brasileiro, nunca acabaram. Não é? O ódio contra o pobre eles continuam a distribuir, não é? Porque eles não pensam em seres humanos, eles pensam em números. Números de quê? Dinheiro no seu bolso e que o resto da população que se vire. Tá? Infelizmente, é uma visão que muitos estudiosos têm e que a gente começa a perceber, não é? Que países em que o capitalismo se torna neoliberal, mais autofágico, mais predatório, né? As pessoas sofrem mais, né? E é o caso que nós estamos passando hoje no Brasil. Né? Não demorará muito, e aí eu deixei alguns vídeos, né? Vou deixar alguns vídeos nesse link, né? Por exemplo, como o próprio Paulo Guedes dizendo, né? Numa reunião que foi o presidente Jair Bolsonaro, aqui está meu amigo bilionário, né? O dono da Localiza, que é o responsável pelas privatizações, e ele fala, inclusive, se pudesse privatizaria o Palácio do Planalto, que era uma casa para ele morar, ele, Paulo Guedes, morar, porque ele tem dinheiro para morar lá. Né? E o povo que se exploda, eles não estão preocupados com isso. E aí a gente tem que ouvir da boca da própria pessoa quando eles dizem isso. Né? Ou ouvir da própria boca do presidente do Brasil, ele declarando o meu amor pelos Estados Unidos e pelo povo norte-americano. Né? Um presidente patriota tem que amar o seu povo, coisa que ele nunca disse. Não, e não amar o povo do outro. Né? Ao povo do outro se tem respeito, né? Mas ao seu país se deve amor. Ok? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.